Neste mês vamos falar sobre família e as várias instâncias de família. Hoje pela manhã falamos sobre filhos, agora à noite sobre o que é importante. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 41 e 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 41 e 42. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Senhor Deus, conduza-nos na compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A conhecida história de Marta e Maria. Eu tenho um certo fascínio por essa história, e até uma certa admiração por Marta, que ela estava fazendo tudo. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, quando ia para Jerusalém, pousava ali em Betânia. Distava poucos quilômetros e era como se fosse uma cidade dormitório. E assim Jerusalém, que já estava superpopulosa, as pessoas iam, participavam das coisas de Jerusalém e dormiam nessas cidades satélites, como Betânia. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e essa casa era uma casa para hospedar Jesus. Só isso já nos fala muito sobre essa família. É uma família que Jesus escolheu para se hospedar lá. É uma família pronta para hospedar Jesus. Pelo texto que mostra, Jesus estava lá com seus discípulos e provavelmente outras pessoas que ali estavam. Então não era um grupo tão pequeno. A casa provavelmente também não era tão pequena e tinha um pátio provavelmente na frente, onde eles estariam reunidos ali. Marta estava atribulada. Na realidade o texto mostra, e quem aqui já recebeu visita de última hora sabe como é que é. Da notícia de chegar até a pessoa subir no seu apartamento ou na casa, há uma certa correria interna, há uma arrumação de emergência, dá uma olhada na geladeira, o que tem, e se recebe, claro, com todo carinho, mas dá um bom trabalho. E esse grupo então que estava, Marta estava muito atribulada. Jesus ensinava, e cada ensino de Jesus, meus irmãos, algo de precioso. Maria, sua irmã, não estava ajudando Marta em tudo aquilo que ela fazia. Ela estava aos pés do Senhor, ouvindo Jesus. Marta vai reclamar com Jesus: Senhor, estou fazendo tudo sozinha, e minha irmã aí, pede para ela me ajudar. E Jesus dá uma resposta que Marta não esperava. Tenho convicção que Marta não estava esperando essa resposta. Jesus diz, o texto que lemos: Marta, Marta, você está muito preocupado com outras coisas. Maria escolheu a que realmente importa, isso não será tirado. Diante disso, meus irmãos, entendemos afinal o que é importante. É interessante que Marta não clama ao mestre, ela reclama com o mestre. E só aí já mostra a diferença de tudo como aconteceria ali. Meus irmãos, há coisas que são importantes e que são prioridades, e isso parece em nossos dias que está ficando um pouco nebuloso sobre o que realmente importa. Afinal, o que é importante? Jesus nos ensina em 3 versos: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois ele vai dizer: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
E por fim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Jesus teve um tempo de ministério muito curto, se formos comparar, 3 anos. E na casa de Lázaro, Marta e Maria, menos tempo ainda. Ele passava lá alguns dias, coisa rápida, literalmente. É interessante que nem sempre eles podiam estar com Jesus pessoalmente, nem sempre eles poderiam ouvir Jesus e aprender dele. Mas, meus irmãos, aqueles instantes eram preciosos mesmo, porque eram raros e eram preciosos. Marta, sim, estava fazendo o que convinha fazer, mas ali, naquele instante, o mais importante era Jesus, e era estar com Jesus. Não sabemos, meus irmãos, o que Marta oferecia de lanche ou dos preparativos, mas sabemos o que Jesus ofereceu a todos eles ali: palavras da vida eterna. Importante é aquilo que você não pode dar desculpas. Não deu para fazer. Senão, não é importante. Importante é aquilo que não pode deixar para depois e não é esquecido. O que é importante, você vai lembrar. Importante é o que te faz ficar focado, desejoso, instigado. É o que tira o sono muitas vezes e o que tira o apetite também. É o que fazemos e nem lembramos de comer. É o que faz brilhar os olhos. E é o que realmente vale a pena em qualquer momento da nossa vida. Quando Jesus adverte naquele quadro, percebemos uma coisa. Bem, depois o café esfria e ninguém lembra do café. Depois o pão endurece e ninguém vai lembrar do pão. Depois a louça volta para a pia e ela acumula e brota. A louça não era importante. Veja que cada uma dessas coisas pode parecer que tem uma certa importância, e para Marta tinha. Mas veja que às vezes estamos assim preocupados com o que é acessório e esquecemos do principal que Maria estava tendo. O mais importante era estar aos pés do Senhor, e só a presença dele já valia a pena. Veja, meus irmãos, eles estavam juntos com Jesus Cristo. Será que tinha preço por uma coisa dessa? Não. O importante ali era ouvir as palavras do nosso Senhor, porque elas transformavam, e eram palavras que depois de ouvidas seriam transmitidas e repetidas e anunciadas. O que era importante era estarem juntos na presença do Senhor, união e comunhão naquele raro momento. Dito isso, meus irmãos, precisamos entender afinal o que é importante, uma lista de prioridades para a nossa vida. Às vezes fazer uma lista de prioridades é muito comum no nosso dia a dia, mas o que realmente importa, e aqui a gente quer lembrar algumas coisas. Já disseram que na velhice muda o nosso critério de importância. Achei interessante isso, que quem escrevia isso era uma pessoa experiente, e fala que conforme a gente vai vivendo e a maturidade vai chegando, o que é importante fica diferente do que muitas vezes na nossa juventude. Bem, mas há algo que independe da época, do dia, da idade ou do lugar. À luz da Bíblia, prioridade em primeiro lugar é Deus. Eu sinto que estou falando o óbvio, mas eu devo insistir: Deus é nossa prioridade. Sabe por quê? Porque dependemos dele. Somos feitura sua. Dependemos da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia.
Dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Sim, Deus deve ser a nossa prioridade. E no final de tudo, no final da nossa vida, ninguém vai querer saber em que carro você está, nem quanto você tem na sua conta bancária, nem o que você fez, mas sim em quem você crê. E isso é importante. Deus, meus irmãos, tem que ser prioridade na nossa vida. Falávamos hoje pela manhã e repito agora: Deus não é acessório. Ele não é para ficar para depois, Ele não é para tomar uma outra decisão, Ele pode esperar. Imagina Marta chegando para Jesus e dizendo: Jesus, dá para o senhor ficar quieto um pouco, que eu vou pegar aqui Maria, a gente vai fazer um café. Não, isso não dá para entender isso. Só que nós estamos fazendo isso em nossos dias. Segundo em importância, família. Pensem comigo, a família foi criada antes do pecado. Antes do pecado. Pense também, Jesus na cruz, crucificado, ele olha para sua mãe e pede que João, o discípulo, cuide dela. Porque na cruz, Jesus lembrou da sua família. Tal é o grau de importância da família na palavra de Deus e para as nossas vidas. Família é importante. Meus irmãos, tem muita gente trocando a família por dinheiro, por satisfação pessoal e por vaidades. E veja, se a família é importante para você, você vai fazer o que é preciso por sua família, por seus filhos, pela sua casa, pelo todo. Família tem que voltar a ser prioridade mesmo. Tem muita gente ocupada demais ganhando dinheiro, e é lícito ganhar dinheiro, é justo, deve-se fazê-lo, mas isso não pode dominar ou tirar o lugar da família. Família é tempo, família é estar juntos, família é ter as suas desavenças também, e a gente resolve tudo depois. Família tem que ser prioridade. E a terceira prioridade que eu coloco aqui é o amor, porque é preciso amar. Sim, Deus é amor, e amar a Deus, sem dúvida nenhuma, é prioridade. Amar ao próximo vem logo em seguida, pelo que o nosso próprio Senhor nos ensinou. Sim, o amor deve ser prioridade acima de qualquer outro valor que nós temos. Só com amor se perdoa, só com amor se faz boas escolhas, e só com amor abrimos mão muitas vezes de nós mesmos pelo outro, simplesmente por amor. E nesse tópico eu fico pensando quais eram as preocupações de Marta. Essa irmã, e devo dizer que ela é muito operosa e muito, sem dúvida nenhuma, trabalhadora. Ela estava preocupada em servir, ela estava preocupada em arrumar, em cuidar de cada detalhe. No entanto, Jesus Cristo vai adverti-la que ela estava excessivamente cuidando das coisas e esquecendo do principal. Ela estava preocupada, meus irmãos, com a obra de Deus, e estava esquecendo do Deus da obra e de quem estava ali diante dela, Jesus Cristo. Volto a dizer, a questão não é o serviço, precisamos servir mais e mais. A questão é quando isso tira o lugar do que é importante. Certo pastor amigo meu contava a história de um irmão na igreja muito trabalhador e muito servo, e fazia muitas coisas na igreja.
estava enfrentando suas dificuldades em casa, com filhos, e então esse pastor disse assim: meu irmão, larga essas coisas da igreja, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua família, entenda o que é prioridade. Marta, entenda o que é prioridade. E isso, meus irmãos, faz parte. Por isso, podemos dizer: cuide das coisas terrenas, mas não se deixe dominar por elas. Nunca. Corra atrás do seu sustento, mas não tenha todo o seu tempo nisso. O que é realmente importante está nas suas palavras e nos seus pensamentos. Isso é muito fácil de ver. Já viu um avô, quando o netinho nasce, e você vai conversar com ele, um avô, uma avó, tem outro assunto? Não tem. E mostra a foto, e diz assim, e que o dedinho do pé fez isso. É o assunto, porque é importante. Agora, se nossa boca não fala de Deus, de Cristo e do nosso lar, da família e dos nossos, devemos nos preocupar. Cuidado com as distrações, o mundo está cheio delas. Tempo demais na tela, tempo de menos com o outro. Temos distrações em excesso nos dias de hoje, e alguns autores cristãos dizem que a maior artimanha de Satanás contra a família é deixá-la tão ocupada que eles esquecem até de Deus. Não perca seu tempo. Volto a dizer, Jesus teve tão pouco tempo. Então, meus irmãos, esse momento aqui na igreja é precioso também. Esse momento, e quando eu vejo as crianças, por exemplo, participarem da oferta, vocês não sabem a riqueza que isso é para a vida delas, de como é estar na presença do Senhor e adorar, como essas histórias marcam nossas vidas, como lembramos de tudo que podemos fazer. Não ouse dar desculpas depois que o leite derramou. Essa é uma expressão mais para os antigos. Hoje ninguém mais ferve leite. Antigamente, geralmente ficava a critério de um dos da casa vigiar o leite. Então se colocava o leite na panela e ficavam lá olhando. E é claro, se você foi menina nesta época, a gente não olhava sempre. E era distrair 2 segundos, que o leite ferve, sobe e derrama, perdendo boa parte do leite e causando uma certa lembrança dos pais a você. Isso é o leite derramado, mas depois que derrama, não tem mais sentido. Tem gente que está deixando chegar nesse ponto. Não deixe e não dê desculpas. E pense no final, valeu a pena? Por isso, colocamos assim. Certo autor disse: há ocasiões em que Deus nada pede de seus filhos, exceto silêncio, paciência e lágrimas. Belíssima frase. E às vezes, meus irmãos, de tantas coisas que fazemos, o que Deus quer é que estejamos juntos na presença dEle, mais e mais. Isso sim é importante. E que Deus nos abençoe, nos inspire e nos guarde a respeito disso.